Pronto, gente, e agora pra gente finalizar, certo? Vocês podem observar aqui, né? Havia parado neste slide, onde a gente estava verificando o conteúdo calorífero de alguns alimentos, certo? No caso, no rótulo dos alimentos aqui, né? A quantidade, o valor energético por porção, certo? E aí, né? Eu questiono vocês sobre como se determina o valor calórico de um alimento, tá? A gente já viu que existe uma relação aí, né? Caloria é a unidade de medida do calor, tá? E eu já introduzi a vocês, e aí vocês também já devem ter conseguido fazer essa relação, que os alimentos, eles são, então, o valor energético dos alimentos é determinado na forma de quilocalorias, visto que, né, quando os alimentos, eles são metabolizados no nosso organismo, eles liberam calor, tá? E esse calor, ele é armazenado na forma de uma molécula, que é uma molécula energética chamada ATP, que é adenosina trifosfato, que a gente utiliza para realizar N atividades no nosso organismo, certo? E aí vocês podem observar aqui nesse esquema, a gente pode ver aqui, por exemplo, toda a energia presente nos vegetais, tá? Que são a base da cadeia alimentar, ela provém do sol e é armazenada nas ligações químicas das moléculas de amido, farinha, arroz, batata doce e celulose dos vegetais, formados durante o processo de fotossíntese. Então aqui a gente, o que está dizendo? Que a energia presente nos vegetais, certo? No que a gente se alimenta, né? Nos nossos alimentos, elas provêm do sol, certo? E aí, quando ocorre a formação dos alimentos, a interação também entre a interação na formação desses alimentos, a interação das moléculas, na formação das moléculas e dos nutrientes, certo? Essa formação, ela se dá a partir de ligações químicas. E essas ligações químicas, né, quando ocorre a união de um átomo a outro, certo? Esse processo se dá pela absorção dessa energia que provém do Sol, tá? E aí, o que acontece? A gente ingere esse alimento e obtém a energia através do alimento que é ingerido, certo? Então, esse alimento tem uma energia armazenada, a gente se alimenta, parte dessa energia já é perdida no processo de digestão. Quando a gente quebra partículas maiores, por exemplo, eu quero proteína, que é um nutriente, e um aminoácido, que é uma partícula menorzinha. Você já, nesse processo já há liberação de calor, porque quando a quebra da ligação química libera calor, mas ainda tem calor, certo? Nesse nutriente, e aí, se a gente pensar, por exemplo, no carboidrato, na molécula de glicose, que seria a molécula menor que é quebrada e pode então ser absorvida. Esse alimento ele é metabolizado, é queimado dentro do nosso corpo, certo? Mais precisamente dentro da mitocôndria, nas células, e essa queima, certo? Essa metabolização, ela libera energia. Essa energia que é liberada, ela é armazenada na forma de uma molécula chamada de ATP, tá? Vou até colocar aqui. Na forma de ATP, necessária para a manutenção dos processos vitais, ok? Então, a energia vem do Sol, que é armazenado nos alimentos, através das ligações químicas. A gente se alimenta desse alimento para obter o quê? Energia. Quando a unidade menorzinha do alimento, por exemplo, carboidrato, seria lá a glicose, certo? É quebrada no processo de digestão, já há uma liberação de energia, mas a própria molécula de glicose menor, quando ela é metabolizada dentro das nossas células, mais precisamente dentro da mitocôndria, certo? Há liberação de energia, que é armazenada na forma de ATP. E esse ATP, ele é essencial para que a gente faça diversas atividades, praticamente tudo dentro do nosso organismo, mas só sintetizando aqui, a gente poderia falar para que a gente ande, para que a gente corra, para que a gente pense, tá? E aqui a gente pode até observar, certo? Que eu acho que já fica lógico para vocês. Como é que funciona? A gente consome, né? A gente tem um consumo diário calórico, certo? Que é dado a partir
do teor calórico dos alimentos, certo? Aí vai variar do tipo de alimento que você se alimenta, da quantidade de vezes e etc, certo? E aí, o que acontece? Quando a gente consome mais do que a gente gasta, essa energia, a energia é armazenada na forma de gordura. Quando isso está em equilíbrio, fica equilibrado. Mas quando também acontece uma situação inversa. Quando o consumo é menor, ele é menor do que o gasto, ocorre o inverso, né? A gente acaba emagrecendo, falando isso de uma forma geral. E aqui nessas imagens vocês conseguem ver melhor para exemplificar, tá? Você observa aqui que o sol fornece energia para que as plantas façam fotossíntese. No processo de fotossíntese, há o armazenamento de energia, né? Na formação da celulose, do amido e etc, certo? Essa planta, né, ou os vegetais, eles oferecem alimentos para outros animais, poderia ser o homem aqui como consumidor. Esse homem, utilizando oxigênio e utilizando os carboidratos dos alimentos, certo? Eles fazem o processo de metabolização do alimento, tá? Transforma aquele alimento, né, o que é o que ocorre na respiração celular, em energia, certo? Para realizar as mais diversas atividades. Aqui a gente pode observar outra imagem, ó, produtos da fotossíntese e da respiração celular, certo? A gente tem aqui um vegetal, né? Ele absorve a luz solar para produzir o seu alimento. Nesse processo, ele oferece, por exemplo, se poder considerar aqui uma célula do homem ou de outros seres consumidores, aí o homem usa oxigênio, usa glicose, né? Que é a unidade menorzinha do carboidrato, tá? E ocorre o processo de respiração celular. Nesse processo de respiração celular que acontece dentro da mitocôndria, na metabolização do alimento, há a liberação de energia, certo? Enquanto aqui absorveu, aqui que consome libera, tá? E aí, que é o consumidor libera, tá? E aí, essa energia liberada, vocês podem observar aqui do lado, ela é armazenada na forma de ATP, certo? Nessa imagem a gente segue vendo o processo de nova energia solar, que o cloroplasto das células vegetais, certo? O processo aí de fotossíntese, com a absorção de energia, é fornecido, então, para os consumidores, exemplo, no caso, o homem, certo? Nessa mitocôndria, ela utiliza oxigênio, isso aqui é a fórmula da glicose, certo? C6H12O6, carbono, hidrogênio e oxigênio. A queima disso libera energia, né? A partir de uma reação química vai liberar energia, e essa energia é armazenada na forma de ATP. Então a gente usa esse ATP para fazer várias atividades, como se locomover, andar, correr, levantar seu braço, por exemplo, tá? Se a gente for especificar ainda mais, no músculo a gente tem proteínas, são chamadas 2 tipos ali principais, a quitina e a miosina. Para que o músculo contraia, essas proteínas elas precisam deslizar uma sobre a outra, tá? E para que isso aconteça, há um gasto de energia, há gasto de ATP, tá? Na ausência ou na redução desse ATP, compromete processos como esse. Outra coisa aqui, vocês podem observar, a gente tem você está vendo, deu para ver direito, tem uma pessoa refletindo aqui, pensando, para que ele pense, tá? Para que ele realize movimentos involuntários, como respirar, para que o coração dele bata, ele precisa usar ATP. Porque para que a comunicação aconteça entre uma célula nervosa e outra, entre um neurônio e outro, exige o transporte de substâncias, certo? Que vocês estão vendo aqui positivo, negativo, eles são íons, tá? Carregados aqui positivamente. E alguns, como o cloro, negativamente, tá? Mas pensando no sódio e no potássio aqui, um dos transportes deles aqui é feito contra o que a gente chama de um gradiente de concentração. E aí, se é contra, é preciso gastar energia. E aí é utilizado o ATP. Só exemplos, tá? Aqui a gente tem sobre como se determina o valor calórico de um alimento. Existe uma tabela já predeterminada, tá? Nós temos aqui carboidratos, proteínas, óleos e gorduras.
ao serem metabolizados, eles liberam energia. Eu acredito que isso aí já deu para vocês entenderem, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um carboidrato, certo? A batata aqui é rica em carboidrato. E a gente tem a energia fornecida, quilocalorias por gramas. Está dizendo aqui que 1 grama, de um exemplo aqui, a batatinha mais 1 grama de carboidrato, oferece aproximadamente 4 quilocalorias. Mostrando aqui as diferentes fontes e as ações no nosso organismo. A gente tem aqui a proteína, a gente tem a gordura. Vejam que 1 grama de gordura tem um valor energético maior do que 1 grama de gordura, lipídio, tá? Do que 1 grama de proteína, do que 1 grama de carboidrato.